A gente tem debatido já há algumas semanas sobre a adultização e aqui a gente recebe a Júlia Suete, psicóloga, que vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo. O doutor Gabriel também, ele é advogado, o doutor Gabriel Machado, vai também orientar o que a gente já precisa entender, o que possivelmente vai estar valendo. E a gente também recebe aqui a Tássia, ela é mãe, ela tem uma filha de 7 anos. Tássia, como é que você tem visto, como é que você tem acompanhado essas possíveis mudanças que estão para acontecer? Boa tarde. Boa tarde. Tá ligado. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Então, esse assunto mexe comigo, porque eu tenho uma filha de 7 anos e, assim, eu noto o comportamento dela e, através do comportamento dela, eu também, como mãe, eu sou cobrada. E assim, mexe comigo porque, como eu sou mãe solo, crio ela sozinha, sou separada, aí eu fico sendo vigiada, porque a Nicole, às vezes, ela chega com comportamento, exemplo, se ela vê uma criança que já se maqueia, que já usa um shortinho mais curto, ela fica querendo imitar. E, às vezes, eu, como mãe, que eu não sou perfeita, eu, às vezes, deixo, às vezes, eu não deixo. Ela tem rede social? Então, eu que tenho a rede social e eu costumo postar foto minha e de Nicole. Só que eu já fui cobrada por algumas pessoas conhecidas, até do meu ex e também assim do meu ex-colega de trabalho. Porque o pessoal fala assim, olha, você tem uma criança de 7 anos, você fica expondo ela, você é separada, né? Eu tenho, assim, na justiça, com o pai dela, a ver ainda a situação, né? E, assim, pode me prejudicar em algumas coisas. Porque eu ficava, às vezes, assim, bebendo perto dela, dançando e ela fazendo aquilo tudo. E, às vezes, as pessoas podem usar isso contra mim. Entendeu? Antes você via problema nisso? Não. E agora, com toda essa polêmica, você está te fazendo repensar? Está fazendo repensar. E, assim, eu queria até agradecer você a oportunidade. Está sendo também, para mim, é uma ajuda também aqui. Porque, assim, eu amo muito a minha filha e a gente que é mãe, que é separada, a gente é muito cobrado. Ou seja, a família, às vezes, do pai ou o próprio pai cobra de mim. Ah, cuida de Nicole, olha, cuidado com o que acontecer com essa menina, olha que tem conselho tutelar. E, assim, ela é tudo para mim. E eu, assim, como eu já falei, eu não sou perfeita, né? Perfeita é só Deus. Eu sei que, às vezes, eu erro de... Vai, Nicole, dança. Vai, Nicole, faz isso. E, às vezes, eu posso ser prejudicada, porque alguém pode tirar uma foto, pode usar provas contra a minha pessoa. Tássia, eu acho... você abrir o seu coração, falar... Porque tem um monte de pai, um monte de mãe que, às vezes, pensa assim, não, eu protejo, não, eu isso, eu aquilo. Mas, ingenuamente, acaba... postando uma foto do filho ou da filha que, sem que o pai ou a mãe saiba, acaba que esse material pode ir parar, correr o mesmo risco do que pode... Você agora tem medo de acontecer com sua filha. Então, é muito interessante você abrir o seu coração. Eu tenho, porque, assim, lá no André Carlone, que é o bairro onde que eu moro, né? Eu moro lá há 7 anos, mas aqui no estado eu estou há 11, porque eu sou de Minas. E, assim, eu... vendo um relacionamento, assim, de 2, 3 anos atrás que eu sou separada. E, assim, eu sou vigiada e eu sou cobrada. Os vizinhos, às vezes, não acham legal, porque eles acham, assim, que a mãe separada, ela não pode, exemplo, beber, ela não pode arrumar um outro namorado, porque tudo tem filho no meio. Como eu tenho uma criança, se eu arrumar uma pessoa, uma namorada, julgada, né? Isso, a gente acaba sendo cobrado. Ah, que o pai pode entrar na justiça, que a família pode entrar na justiça. Então, eu, como mãe, o que eu posso fazer nessa situação? Se eu educar a minha filha, beleza. Se eu, exemplo, não ensinar a minha filha como a se vestir, a como se comportar na escola, e, assim, tudo é sua mãe que é cobrada. E eu sou acostumada a dizer lá no bairro, e até para o próprio pai dela, que eu não fiz filha sozinha e que ele tem que dar um jeito também, que não é só, o filho não é só da mãe. Recado dado, né? Vamos lá, doutor Gabriel, trazendo então essa discussão do que os pais acabam permitindo, mesmo que ingenuamente, os filhos postarem na internet, ou então os próprios pais também fazem isso. Essas decisões, né, o que a gente está vendo agora, esse andamento, é o suficiente?
Perfeito sua pergunta, Roberta. Olha, como a gente está no tema, né, do PL que foi aprovado, né, recentemente, nós temos que entender que o espírito da discussão sobre a adultização, né, ela é de proteger, de criar um ambiente saudável, né, utilizando o aparato legal, a sociedade e a família, né? Porque, de acordo com a Constituição, o dever de cuidar da criança, primeiro da família, depois da sociedade e depois do Estado. Então, o Estado está vendo que há uma fragilidade na família, na sociedade, por isso precisa criar um ambiente saudável na rede social. Então, o espírito da lei, que vai mudar bastante ainda, tem as comissões para passar, o Senado e tudo mais, ela é no sentido de resguardar a criança. Só que nós temos que pensar também em duas situações, porque a mãe está errada de repente, colocar a filha no momento de descontração, filmar na rede social, ou quem está errado são os criminosos que estão se aproveitando daquilo, que têm lascívia com aquilo, que exercem comportamentos nojentos atrás do computador, do celular. Quem está errado nesse caso? Será que a culpa é só da mãe, né? Então, a gente está observando nesse PL que, para criar um ambiente saudável, como essas pessoas se escondem no anonimato e tudo mais, etc., para proteger a mãe, a criança e todo mundo, precisa de uma regulamentação no sentido de, olha, a criança, é melhor a criança não participar até certa idade da rede social. É melhor não ter esse tipo de conteúdo. Mas, o que é mais interessante, no Brasil, assim, legalmente falando, é que tudo isso já está previsto, né? A gente poderia ter um PL muito mais simples dizendo que, na minha opinião, tudo que não vale na vida real, não vale no virtual. E estava tudo resolvido. Inclusive, as crianças, os adolescentes, né, já têm os seus direitos resguardados pelo ECA. Sim. Né? Mas que nem sempre a gente vê isso sendo aplicado nas redes sociais, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, por exemplo, a senhora não terá uma proibição de postar foto com a sua filha, etc., né? O que o PL, o espírito ali da lei, né? A lei, ela está prevendo, possivelmente, uma regulamentação dos excessos, né? Para proteger a criança, na função de Estado, que é o terceiro a proteger a criança em todos os sentidos. Como, por exemplo, aqui. Se a gente estivesse falando hoje, por exemplo, de questões de afilhadas e padrinhos, eu tenho uma afilhada, ela poderia vir aqui e com certeza ela diria que eu sou o melhor padrinho do mundo, até mandar um beijo para a Duda, né? Senão não receberia presente de Natal. E não tem nenhum problema. Todo mundo estaria vendo, estaria exposta. Também poderia fazer isso na rede social, também poderá. O que não pode é eu trazer aqui a minha afilhada para fazer um conteúdo totalmente inapropriado. Exposição e tudo mais. E também o que se venda porque a diversão, o entretenimento é uma coisa. Agora, você comercializar a infância de uma pessoa é outra. E aí também compete também ao Ministério Público do Trabalho observar a relação que está tendo ali com a rede social, se ela é comercial. A criança virou um instrumento de lucro ou é apenas uma relação familiar, né? Então, como eu disse, né? Muitas coisas ainda vão acontecer, mas o que será punido são os excessos, né? Agora, porque se os pais não têm noção do perigo, quem dirá a própria criança, né? Do que é a internet, né, Júlia? Exatamente. Boa tarde. Quando a gente fala desse meio da internet e a criança, a gente precisa entender que a criança não tem a mesma maturação psíquica de um adulto. Então, ela não tem noção até onde ela pode ir com esses limites. Então, eu trago essa reflexão até aqui para a gente pensar por que a gente está colocando essas crianças nas redes sociais? Qual é o objetivo, por exemplo, de uma criança ter um perfil no Instagram? Por quê? Qual é a nossa motivação? Porque o que eu percebo é que a gente está deixando a criança, ela não é mais criança. Então, a gente não vê criança pintando, a gente não vê criança brincando na areia, em parquinho, a gente vê criança aprendendo dancinha de rede social.
E esse é o ponto também, além da proteção, é a gente entender que está roubando a criança do lugar que ela deveria estar. E a gente não tem noção de como isso pode ser prejudicial para o futuro. Porque quando a gente tem um adulto que não foi criança, gente, isso lá na frente vai ser cobrado. E aí a gente vai ter um adulto imaturo. E aí, no momento aqui, a gente está discutindo tanto, né, sobre esse crime, a divulgação de pornografia infantil, né? A polícia no Paraná, gente, prendeu um homem e a mulher dele. Escuta só essa história. O homem obrigou as filhas menores de idade a gravar um vídeo de sexo explícito para vender nas redes sociais. Gente, a fala desse delegado é de embrulhar o estômago. Olha só, gente. Essas investigações se iniciaram em fevereiro deste ano após a denúncia de uma mãe, no sentido de que as suas filhas, ali com 13 e 16 anos à época, estavam sendo ameaçadas com a divulgação de conteúdo erótico. Um dos indivíduos que estava encaminhando essas mensagens e também um dos autores de toda essa empreitada criminosa era pai de uma dessas vítimas. Os fatos aconteceram inicialmente em outubro do ano passado, numa ocasião em que o pai das vítimas marcou um encontro com a filha e também com a irmã dela em um parque aqui de Curitiba. Nesse parque, ele levou as meninas para casa, acabou vendando elas para que elas não soubessem o local e na residência junto da sua companheira à época, fez com que as meninas gravassem um vídeo de conteúdo de sexo explícito entre si. Com esse vídeo em mãos, ele passou a ameaçar essas vítimas, a coagi-las para que elas continuassem a gravar esse tipo de conteúdo, não só entre si, mas também envolvendo terceiros. E ele contava com o auxílio da sua companheira e também de uma terceira pessoa, uma mulher que foi identificada e presa nessa manhã. Esses indivíduos estão sendo investigados pelos crimes de coação para gravação de conteúdo de sexo explícito envolvendo criança e adolescente, também pela divulgação, pelo armazenamento de todo esse conteúdo, bem como pelos crimes de associação criminosa e também pelo crime de ameaça. Doutor Gabriel, diante desse caso, né, trazendo essa novidade aí desse projeto de lei, visa justamente impedir a divulgação desse tipo de material? Com certeza, principalmente nas redes sociais ordinárias. Porque rede social a gente pensa, normalmente a gente já pensa logo no Facebook, Instagram, essas que são mais famosas. Mas o Instagram, o WhatsApp também é uma rede social. O jogo que tem conexão online com outros jogadores também são. E é plenamente possível que se compartilhe mídias por esses outros canais também. E a gente pergunta como que isso é possível, né? Como que é possível ter estômago para realizar, gravar e tudo mais, ainda se tratando do pai, realmente de embrulhar o estômago. Acredito que, nesse caso aí, haveria também responsabilização da rede social, de acordo com o caminhar da carruagem, como está indo o projeto, né? Pelo fato de ter necessariamente que haver um algoritmo e algum tipo de fiscalização na hora de compartilhar o conteúdo. Mas, nesse caso específico, como o delegado bem disse ali, o inquérito, pelo visto, está seguindo para que vai ser encaminhado para o Ministério Público, provavelmente para denúncia, né? Como os pais e também quem recebeu e pagou pelo conteúdo como coautores do crime, né? Mas o PL, ele realmente tem tem esse intuito, só que voltado mais para a fiscalização da rede social de não conseguir nem chegar a esse vídeo, né, no caso. Ó, tem muitos comentários chegando e eu convido você aí de casa também a enviar a sua opinião sobre esse assunto. Tem gente dizendo, Roberto, achei ótima essa lei. As crianças de hoje em dia precisam ser crianças. Precisamos ter mais cuidados com os nossos filhos. Tem gente dizendo, os pais precisam deixar as crianças serem crianças, somente. Outro relato, boa tarde, Albertinha. Hoje eu resolvi excluir a conta da minha neta. Mesmo com 14 anos, percebi imaturidade e muito ansiosa também com as redes. Tá bem complicado e, infelizmente, não temos como vigiar
as redes sociais o tempo todo. Então, já que não dá conta de vigiar o tempo todo, fez muito bem proibir, então, né, no momento aí, né, excluir a conta dessa neta. Outro relato, aqui é a Marcela, eu estou de acordo com a proibição, tem muitas crianças sendo induzidas, tem gente dizendo, Roberto, eu sofri pedofilia, nunca fui normal, meu pai era alcoólatra, me levava para os botecos e os amigos dele abusavam de mim, eu tinha apenas 4 anos, olha que triste. Outro relato também que chega para a gente da Luceni no Facebook, ela diz, Roberta, eu gostaria de saber se menores podem ter páginas no Facebook e fazer lives. E essa pergunta aqui é muito interessante, eu já vou trazer esse ponto aqui para o doutor Gabriel, mas antes eu quero saber, Tássia, a sua filha já te pediu para ter rede social? Então, ela não pediu ainda não, mas ela tem muito interesse em dancinha, TikTok, como eu te falei, porque às vezes, né, eu danço, eu bebo, eu gosto e ela me vê como um espelho, né? Ela gosta de TikTok, ela gosta de dança, entendeu? Às vezes o ler, igual ela está na fase agora de ler e escrever, ela não quer, não. Ela quer gravar. Mas e se ela te pedisse para ter um Instagram dela? Então, eu não, por enquanto, eu não deixaria. Eu não deixaria. E já teve vários amigos meus, conhecidos meus, que já viu ela dançando, se soltando, e já falaram para mim assim, aí, ó, você tem uma famosa aí dentro da sua casa, uma influenciadora aí dentro da sua casa. Por que você não usa ela... Para ganhar dinheiro. Isso, Já olha aí, filma, também. joga na rede social. Aí eu falei assim, não, a Nicole, não vou jogar ela assim na rede social, mas eu já fui cobrada pelos meus amigos, eu quero até agradecer, não sei se eu posso até falar o nome dele aqui, eu queria até agradecer lá do meu trabalho, o Daniel, o personal, que ele me ajudou e me ajuda até hoje. Ele fala, Tássia, isso aí que você está fazendo está errado, está induzindo a sua filha, você pode perder a guarda, cuidado, cuidado. E eu quero, assim, eu tenho gratidão por essas pessoas na minha vida, entendeu? É isso aí, uma sociedade inteira cuidando das crianças, todo mundo atento, muito legal. Eles ficam de olho. É isso aí. Agora, trazendo essa questão de, a idade da filha dela tem 7 anos, mas daqui a pouquinho ela iria te pedir, tá? Para fazer a conta dela, a minha tá com 10, já soltou, por que eu não tenho Instagram? Eu falei que você não tem idade ainda, tem que ter muita maturidade. E aí a gente vê que tem adolescentes que tem crianças que têm, mesmo que a plataforma coloque lá a partir de 13 anos. Então agora, com esse novo projeto de lei, seria a partir de 16 anos. Mas você acha que isso é o suficiente? O que teria que ter de ferramentas, doutor Gabriel, para, de fato, que essa lei, que essa regra a respeito da idade, que ela consiga funcionar na prática? Olha, eu acho que para ser efetiva, de fato, né, deve haver um corte na remuneração, para ter um desincentivo da família em remunerar um comportamento inadequado em rede social das crianças e um efetivo banimento de pessoas criminosas que estão com o intuito de consumir conteúdo de pedofilia, etc., ou produzir, enfim. Esse seria o caminho correto, que aí você criaria um ambiente saudável onde a criança poderia tatear ali e entender como é que é uma rede social. Mas pensando nos próprios adolescentes que burlam essa regra de 13 anos, que Sim. passaria a valer 16. Então, o projeto de lei estipula que a partir do momento que agora, quando você for criar uma conta, necessariamente você vai ter que apresentar os seus documentos. Ou, pelo que eu entendi, que o projeto vai mudar, ele já teve algumas nuances, né? Tem um texto que dá a entender, um artigo que dá a entender que teria que ter autorização dos pais, ou então que aquela pessoa de 16 anos seja emancipada, no caso, né? Mas aí teria que apresentar esses documentos para a rede social para poder criar a rede social. E aí, juntando essa sua fala com o que você trouxe logo no início, na sua primeira resposta, que você falou de uma ordem que se deve proteger as nossas crianças. Primeiro, os pais. Depois a sociedade. Depois a sociedade e depois a justiça. Perfeito. E a gente vê, diante dessa situação, muitos pais falhando. Porque tem pais, Júlia, que eles se responsabilizam, liberam o filho menor de 13 anos para fazer a rede social, não dão conta de fiscalizar. Olha o que essa avó trouxe aqui para gente, que não dá conta de fiscalizar. Só que essa avó já conseguiu agir a tempo. Ela já excluiu a conta da neta dela de 14 anos. Mas é importante trazer essa reflexão, que de nada adianta a justiça agir, sendo que dentro de casa
os pais não estão agindo, né? Uhum. E, de fato, assim, a primeira forma de agir é lembrar, e, assim, de fato, muito bonito, né? O que a Tássia trouxe no sentido de abrir o coração aqui. Muito vida real. Sim, vida real. E é muito importante a gente pensar que os pais, eles são os primeiros exemplos dessa criança. Então, por exemplo, igual ela trouxe aqui, poxa, eu quero que meu filho leia mais, eu quero que meu filho esteja mais em contato com essas atividades. Então, vamos começar pelos pais. Vamos começar a gente ler para que os filhos vejam a gente lendo, para que, de fato, eles possam se espelhar. Porque os pais são os primeiros exemplos dessa criança. Então, essa é a primeira atitude que a gente já pode começar a modificar, é mudar dentro da gente algumas coisas, sabe? Claro que o adulto, ele tem que ter o seu momento de socialização, e eu sou 100% a favor, mas talvez o máximo que a gente puder, deixar essa criança em contato com as crianças e os pais em contato com os pais, adulto fazendo coisa de adulto e criança fazendo coisa de criança. Isso é muito importante porque quando a gente chega na fase da pré-adolescência e da adolescência, Roberta, a gente vê que hoje os adolescentes eles estão com uma distorção de imagem gigantesca. Então, eles estão perdidos, assim, quem eu sou? Eu vou me espelhar naquela influenciadora. Só que o adolescente tem 14 anos, a influenciadora tem 30. E aí a gente vê o adolescente perdido em quem ele é. Então, tornar esse exemplo importantíssimo e fazer com que os principais influenciadores da criança sejam os pais, que vão tornar esse ambiente saudável, é primordial para o desenvolvimento dessa criança e do futuro adolescente que a gente tem aí. Gente, o debate aqui rendeu tanto que o nosso tempo já até acabou. Viu? Nossa, que pena mesmo, que o que tem aqui de comentários, a gente aqui, ó, mergulhou nesse assunto, mas eu tenho certeza que ainda vai dar muito pano para manga, até porque já houve um grande avanço, né, toda essa discussão, e a gente espera realmente que esse assunto não esfrie, que medidas sejam tomadas, que esse PL realmente seja aí aprovado para que a gente veja uma segurança maior para as nossas crianças.